essa simbologia, que depois a intuição mais tarde acaba por ser usada. Ou seja, nós, no fundo, desenvolvemos um conhecimento através de um conjunto de simbologia e é essa simbologia que depois vai ser usada para a nossa intuição fluir. Mas de facto não é dispensado o estudo mais racional dos métodos e da forma de abordar as casas e de fazer os cálculos. De facto, essa é uma parte fundamental e a intuição acaba por vir baseada nesse estudo. Exatamente. E diga uma coisa, sei que são professores, que já contam com uma experiência substancial nesta área do Feng Shui, falaram concretamente em casos, não é, não posso dizer pacientes, porque não é propriamente... Clientes, exato, que ora tinham problemas ou de saúde, ou mesmo em termos portanto, de dinheiro, portanto, problemas económicos, e que de facto recorreram ao Feng Shui. Pronto, eu depreendo que vocês estejam habituados de facto a ter várias pessoas como, no fundo, objeto de estudo, não é? Portanto, um objeto de estudo, portanto, a situação de várias pessoas, não é? No que diz respeito às suas casas, ao ambiente energético nas suas casas ou no seu local de trabalho, e, portanto, no fundo, é o vosso objeto de estudo. Já têm várias pessoas que foram, se calhar, cuja situação de facto foi estudada, não é? Ao nível energético, e isso faz com que tenham, talvez, dados pronto, científicos, neste caso, não é? Sim, embora seja para muito, validar alguma... Sim, embora seja muito difícil falar em validação científica, porque estamos a falar em coisas que são praticamente impossíveis de medir. Mas, por exemplo, uma das áreas do Feng Shui é a axiologia, portanto, assim, quais são os resultados de uma pessoa se movimentar numa determinada para a direção, por exemplo, se vai daqui para a Espanha ou daqui para a Europa, e eu na minha vida pessoal tenho talvez milhares de casos assim contabilizados e sei que tem é uma grande força. Portanto, quando nos movemos numa direção errada, os resultados eles são quase sempre maus. E, portanto, eu na minha base de dados aqui, eu tenho milhares de casos registados. Milhares de casos registados. Eu estava a atender, de facto, a esses casos estudados e que, de facto, pudessem constituir uma amostra, mesmo que não fosse, de facto, representativa, não é? Mas uma amostra de clientes, neste caso, e que vos pudesse dar alguma margem para tecer algum tipo de observação em relação à questão da evidência, à evidência científica, de facto, dos efeitos do Feng Shui, não é? No bem-estar das pessoas. Também compreendo que neste momento, se calhar, não dê para extrapolar para o universo das pessoas todas e das casas, evidentemente, mas o que é que vocês já conhecem em termos de medlines, literatura internacional, estudos nesta área em termos internacionais? Já houve mensurabilidade com base numa amostra de facto representativa de casos, neste caso de casos de residência, da situação toda? Ainda não houve nenhuma estudo científico. Ainda não houve, mas nós estamos abertos a desafios. Portanto, se houver alguém que esteja interessado em fazer esse estudo... Imagina em Portugal, por exemplo, alguém de facto lembrar-se de fazer, de facto em Portugal, um estudo na área da arquitetura, da sociologia, penso que é a sociologia ecológica ou sociologia da saúde mesmo, e tentar de facto aferir, não é, em termos nacionais, como é que seriam os efeitos, não é, do Feng Shui no bem-estar em grande parte das residências, não é, dos portugueses, ou pelo menos numa amostra representativa que pudesse dar para aferir, não é, com um nível de confiança, uma margem de erro, portanto, medir de facto os efeitos que esta arte milenar tão bonita, não é, pode ter num lar, num local de trabalho. Eu acho que de facto vocês, enquanto profissionais, acabam de lançar um bom desafio, que é para a área da arquitetura, para a área da sociologia do ambiente ou do lazer, ou mesmo da saúde, não é? Eu acho que é fundamental, é fundamental de facto e de salutar terem lançado este desafio, não é? No decurso desta dúvida que eu aqui tinha lançado. Sendo que no fundo e pensando que o Feng Shui está ao serviço das pessoas, não é? O mais importante de tudo é que cada um de facto possa sentir que o Feng Shui trouxe algo de útil para a sua vida, claro, e que permitiu de
facto... Sim, são mais importantes, não é? Mas para cativar, se calhar, outras pessoas, não é? Sabemos que a palavra, não é? A palavra, ou a transmissão da palavra acaba por garantir um papel muito importante nessa atração pela experiência. Mas, efetivamente, se calhar, se houver mesmo um estudo aprofundado, até mesmo a nível nacional, não é? Dos efeitos do Feng Shui no bem-estar das pessoas, não é? A tal amostra representativa, se calhar acabará por mobilizar os céticos, porque infelizmente em Portugal há muito aquela crença de ver para crer, não é? Quer dizer, coisas alternativas. Esse é o nosso espírito, é ver para crer. Portanto, nós não queremos que ninguém acredite em nada, porque é preciso experimentar. Portanto, de abertura, receptividade, não é? E é importante... A pessoa tem que estar receptiva, mas depois que seja honesta se realmente a consulta de Feng Shui ajudou ou não. Claro, é isso. E isso é algo assim pessoal assim, da pessoa, que isso é que é o importante. Claro. Essa pessoa sente realmente que a sua vida está a ir numa direção mais positiva. E esse é o maior contributo que o Feng Shui pode dar, exatamente. É essa vivência na primeira pessoa, não é? Sim, nós não queremos que ninguém acredite em nada cegamente. É preciso que a pessoa experimente e sinta os resultados. Isso é o fundamental. Para terminar, no que diz respeito à questão da cor, uma componente fundamental das nossas vidas, não é? O que é que nos podem dizer acerca de facto da importância da cor num lar, num local de trabalho, numa sala de aula, enfim, qual é a importância de facto deste item cor, não é? Da cor, de toda a semiótica, toda a comunicação, mensagem que a própria cor transmite. O que é que nos podem dizer sobre isso? Em termos de Feng Shui, qual é a importância da cor? Acho que podes falar em termos de Yin Yang. Pois era o que eu estava a pensar. Precisamente. Exato. De facto, podíamos dividir de facto as cores assim, digamos, de uma forma agora genérica, em cores mais yin, ou seja, cores mais tranquilas, mais suaves, e cores mais yang, mais ativas, mais agressivas, mais... e portanto, de facto, há cores que são úteis para determinados ambientes, para dinamizar de facto o ambiente. Se pensarmos num restaurante de fast food, não vamos pensar em cores demasiado tranquilas e portanto há de facto uma utilização de cores mais ativas e mais vibrantes. Se estivermos a pensar em redecorar o nosso quarto, e pensando que é um espaço em que há repouso, não é? Há repouso, queremos estar tranquilos, queremos de facto descansar, renovar as nossas energias, vamos escolher com certeza cores mais suaves, cores mais yin, cores mais... se calhar. Se calhar um azul claro, um verde claro, portanto, um creme, portanto, cores mais calmas e que promovam de facto essa tranquilização do nosso organismo. Mas se a vida da pessoa estiver muito estagnada, então aí temos que dar um bocadinho mais de cor yang para a vida da pessoa se começar a mover mais. Vermelho, se calhar. Um pink, um rosa forte. Se a pessoa precisar mais de fogo, então o já vermelho é uma boa cor. Para o fogo, não é? Para estimular. E isso não vai interferir na questão da higiene do sono? Também interfere. Sim, mas se cá não ia introduzir no quarto essas coisas. Mas não ia suscitar insónia. Insónia não convém. Se calhar ia introduzir estas cores noutras zonas da casa, para se a pessoa estivesse de facto muito com pouco apática, uma pessoa apática, que não quer sair de casa, que não tem energia para nada, de facto se calhar precisa de algumas destas cores em algumas zonas da casa para ganhar, para dinamizar, exatamente. Cor laranja, eventualmente, exatamente, por exemplo, para mobilizar. Um verde vivo, por exemplo. Exato. Há cores específicas também para as crianças, não é? As cores árvore ajudam as crianças a desenvolver, portanto há cores para tudo. Claro. Então, isso é uma área grande do Feng Shui, o uso de cores. E vocês também usam, também usam a questão de conhecer o temperamento da pessoa, se são pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, para aferir quais serão as cores. Isso é fundamental, de facto. Não é? E a astrologia da pessoa, o ano de nascimento. Muito giro, muito interessante, de facto. De facto, o Feng Shui não funciona, digamos, para as pessoas, não é? Portanto, interdisciplinar, não é? E quando fazemos uma intervenção Feng Shui numa casa, no fundo fazemos-la para os seus habitantes, portanto não fazemos
digamos, em geral, não é? Portanto, temos de ter em conta quem é que vive naquela casa inerente, né? E o que é que a pessoa precisa, quais são as dificuldades pelas quais está a passar. Uma pessoa... Claro. E o Feng Shui também está muito ligado à medicina chinesa. Sim. Portanto, nós no curso de Feng Shui também damos bases de medicina chinesa. Também fazemos o próprio diagnóstico da pessoa e também aconselhamos uma cor em função de um determinado diagnóstico. Se essa pessoa tem problemas mais de fígado ou se vive mais já uma condição de baço ou de pâncreas. Portanto, aconselhamos cores que depois ajudam também a pessoa a melhorar a sua saúde. Sim, portanto há essa complementaridade entre várias disciplinas, no fundo, que é importante no Feng Shui, de facto, interdisciplinar, de facto, o conhecimento, não é? E as várias disciplinas, no fundo, têm uma base... holística, não é? Sim, e uma base comum, não é? Assim são os 5 artes. Exato. E os 5 elementos? Não as tem a 5 ver com os 5 artes? Também tem a ver. É um dos pilares. Exato. Depois o metal, a madeira e todos os outros elementos, não é? Conforme pesquisei, de facto, mas se calhar para uma próxima, mas se quiserem acrescentar alguma coisa em relação de facto a estes 5 componentes. Assim, diga uma coisa, a Daniela em que ano é que nasceu? 1971. Porque já vai ter aqui uma mini consulta. O seu elemento é água. O seu elemento é água. E o seu ponto forte e o seu ponto fraco são os rins, a bexiga e órgãos sexuais. Pois é, lá está o tal chakra da raiz, verdade? Exato. Pronto, já me tinha também sido sugerido pelo mestre. Em que mês? Eu sou leão. Portanto, sou leão. Portanto, a energia é água. Sou de agosto, é. Mas depois tenho no mapa astral, tenho muito fogo, portanto são 3 energias fogo. Pois isso depois... Depois depende das perspectivas, não é? Depende. Depois é o início, não é? E o ascendente também consideram também? Muita coisa. O meu é o Sagitário, é Leão com Sagitário. A nossa astrologia é uma astrologia oriental, não é esta astrologia do Leão e do Sagitário. Portanto, é outra astrologia. São os animais... No meu caso é o galo, eu penso que é o galo. É o galo. Segundo aprendi em mandarim, penso que é o galo. É o galo, 81 é o galo. Okay. Pronto, exato. E, portanto, para dizer que de facto o Feng Shui alicerça-se portanto, na medicina chinesa, em várias situações também da arquitetura, enfim, é muito interdisciplinar, não é? É abrangente, o que de facto permite que seja o mais abrangente possível, não é? O mais diversificado e também maximiza, no fundo, a utilidade em termos de diagnóstico, não é? Isso também tem a ver com a cultura oriental, que é multidisciplinar. Enquanto que nós no Ocidente dividimos, não é? Dividimos tudo. Ortopedia, cardiologia. Sim, no Oriente todo o conhecimento está interligado. Portanto, as pessoas que praticam o Feng Shui também estão interessadas em medicina, estão interessadas em astrologia oriental, estão interessadas em divinação, em leitura da cara. Portanto, o conhecimento oriental é um conhecimento holístico integrado. Exato, é muito importante. Em que todas as disciplinas convergem e são todas feitas com base nos mesmos pressupostos filosóficos, que é o Qi, a energia Qi ou Qi, é o Yin Yang, são as 5 transformações, os 8 trigramas, os hexagramas do I Ching, os 10 troncos, os 12 ramos. Portanto, esse é o nosso abecedário. E para terminar, queria perguntar uma coisa que de facto é uma questão que eu lanço sempre a todos os entrevistados. Seja a entrevista sobre cinema, seja a entrevista sobre cuidar da pele, seja sobre ortopedia, enfim, há sempre uma pergunta que eu faço e que gostava muito de fazer. Como é que chegaram até aqui? O que é que vos seduz nesta arte do Feng Shui? O que é que vos fascina? Eu posso começar por mim. Eu comecei por problemas de saúde. Portanto, eu cheguei a uma fase da minha juventude, que eu tinha 16, 17 anos e tive vários problemas de saúde. E realmente fui a vários médicos e tive assim, vários anos em medicina alopática e não me consegui curar, nem consegui já melhorar a minha saúde. E a partir daí foi um longo caminho em que eu comecei a descobrir a cultura do Oriente e as várias disciplinas da cultura do Oriente é que permitiram que eu desenvolvesse e prosperasse a minha vida. Portanto, foi a partir... E agora que eu tenho já uma base em que me considero mais ou menos saudável,
Já o meu grande gosto é o desenvolvimento espiritual, é toda a espiritualidade dos mestres orientais. Esse é que é o meu grande sonho. É aquilo... mais da meditação, talvez, não? Sim, saber como funciona o universo. Muito bem, portanto, um desejo sobejamente e de me inserir e também de ajudar os outros. Pronto. E de facto foi isso que o mobilizou e é por isso que abraçou o Feng Shui, não é? Portanto, eu comecei assim por já me querer ajudar a mim próprio e depois já o meu desejo é começar a ajudar os outros. E tu, Teresa? No meu caso é um bocadinho diferente, de facto eu sempre gostei de casas, mesmo quando era mais nova gostava muito de ir, por exemplo, casas que estavam à venda ou para alugar, ou assim que havia oportunidade eu gostava de ir ver as casas. Portanto, sempre tive assim um bocadinho essa motivação. E lembro-me da primeira vez que tive contacto com o Feng Shui, foi através de uma notícia no jornal. E lembro-me perfeitamente ter lido essa notícia e aquilo de ter tocado imensos sinos cá dentro e de ter pensado que de facto era algo em que eu queria investir e saber e que queria aprofundar. E isto há muitos anos, de facto, foi em meados dos anos 90. Já há muitos anos. Já há muitos anos mesmo. Digamos que foram as primeiras coisas que chegaram cá a Portugal. Depois, entretanto, comprei alguns livros e tal. Por outro lado, sempre tive a ideia de que aquilo que eu queria fazer na minha vida era ajudar as outras pessoas. Pronto, e não sabia muito bem e, no fundo, é o nosso percurso, é o nosso caminho, é também ir descobrindo. E acho que através do Feng Shui é uma forma em que eu posso fazer isso, de facto, ajudar as outras pessoas. E, portanto, foi o que a mobilizou e o que a motivou mais, portanto, quando abraçou o Feng Shui, foi de facto esse gosto altruísta. É um gosto, ou seja, é algo que quando nós sentimos que há alguma coisa que nós gostamos, é algo que sintoniza com a nossa energia, com o nosso interior, não é? E, portanto, não há talvez uma explicação muito racional. Pois, às vezes as coisas surgem, não é? Gostamos, pronto, não é? Exato. Às vezes o coração tem razões que a própria razão desconhece, no fundo acaba por ser isso. Olha, eu queria agradecer novamente a ambos por também a simpatia neste esclarecimento à opinião pública do que de facto é esta bonita arte do Feng Shui, os seus benefícios, não é? E toda a explanação decorrente, de facto, desta entrevista. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer e desejo, de resto, as maiores felicidades e os melhores votos para aqui, para a Escola Nacional de Feng Shui. E pronto, e para vós e para os vossos também. E pronto, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E é assim que